No Doubt é aquela banda que também sucumbiu por causa da balada, ficou muito estigmatizada pela balada e perdeu outras grandes músicas que Don't Speak não representa a obra do No Doubt, né? Tem músicas muito melhores nesse disco do que Don't Speak, né? Você pede uma música nos comentários e eu não só traduzo as letras e gírias, como interpreto a intenção subjetiva do artista. Obrigado ao Thiago por pedir essa música, ele aceitou minha recomendação e foi escutar No Doubt, Tragic Kingdom. A gente vai falar de uma das músicas desse disco hoje, que é Different People. No Doubt é uma banda muito legal e pra mim ela tem uma contrapartida no Chili Peppers, assim, é quase que um espelho, assim, né? O som não é parecido, mas os elementos e o jeito que eles combinam elementos é muito da escola Chili Peppers. Eu não sei o que tem na água da Califórnia aí, né? O No Doubt é de Anaheim. E eles, cara, tem algo ali nos anos 90 principalmente que criou uma leva de bandas muito únicas, muito peculiares e que tinham essa ideia de combinação de estilos, assim, talvez pela Califórnia ser um lugar que tem muitos imigrantes, então a mistura de estilos é algo que contribuiu muito para a carreira do Chili Peppers e contribuiu muito para a carreira do No Doubt. Eu acho que a pena é que o No Doubt ele foi seduzido pela fama, assim, né? Então o Tragic Kingdom tem um disco antes ou dois antes e depois tem mais outros discos depois, mas eu acho que o Tragic Kingdom é o disco onde a fórmula foi aperfeiçoada, assim, e eu acho que nem antes e nem depois disso eles conseguiram manter essa fórmula, assim, né? Então, a mistura de elementos nesse disco foi na medida certa, assim. Então, eu recomendo principalmente pro fã de Chili Peppers, que quer escutar uma banda nova, mas que tenha o mesmo tipo de influências, não necessariamente o mesmo tipo de som. Apesar de reconhecer alguns elementos, eu não duvido que o No Doubt tocou com o Chili Peppers em algum momento, porque certamente tem uma camaradagem entre eles, porque eles devem se entender perfeitamente. Então, eu recomendo ao fã de Chili Peppers Tragic Kingdom do No Doubt, assim. Eu acho que é um disco que vai surpreender vocês se vocês já não conhecem. Falando em Anaheim, é a cidade do Mighty Ducks, né? Grande time de rock, né? E quem viveu nos anos 90, quem nunca viu alguém usar uma camiseta ou um boné dos Mighty Ducks, né? Aquele clássica máscara de rock com o bico do patinho, assim, né? Eu tinha um boné deles que eu usei até rasgar. E o rock sempre foi um esporte que me fascinou, assim, desde que eu era criança, assim. E ele tem um contraste, agora que eu pensei e falei sobre No Doubt, né? O contraste do esporte também é meio curioso, assim, com esse contraste e mistura de estilos que tem a banda, né? O rock é um esporte violento, rápido, agressivo, ao mesmo tempo que as pessoas, para poder praticar o esporte, têm que ter uma agilidade quase que de bailarino usando os patins, assim. Então ela tem essa combinação bem única que cria esse estilo e esse esporte que eu acho muito interessante, né? Infelizmente hoje eu já não tenho mais tempo de ver, assim, mas o meu fascínio era tanto que quando eu cheguei no Canadá, uma das primeiras coisas que eu fiz foi dar um jeito de assistir um jogo de rock aí, né? Pra agradar o Eduardo lá quando era criança, né? Não vi os Mighty Ducks, mas assisti lá o Maple Leafs jogar uma partida e foi bem legal. Nunca parei pra ler uma letra do No Doubt, eu escutava muito esse disco quando eu era adolescente, faz anos que eu não escutava, né? Então foi bom aí a gente ter conversado sobre isso, e aí me remeteu a essa memória muito boa, assim, de escutar esse disco lá quando eu era mais novo, e eu nunca parei pra ler uma letra deles, né? Então vamos ver aí como é que é a poesia da Gwen Stefani, né? Acho que em inglês eles chamam ela de Gwen Stefani, então vamos lá, né? Well, things can be broken down in this world of ours. You don't have to be a famous person just to make your mark. Olha só, começou interessante, então. Bem, as coisas podem ser quebradas nesse mundo que nós temos, né? Broken down. Pode ser, o broken down é separar as coisas, né? Pode ser a ideia de quebrar, de elas pararem de funcionar, mas o broken down também pode ser separar por partes, né? Vamos ver qual que ela escolhe para falar nessa letra. You don't have to be famous person just to make your mark, né? Então você não precisa ser uma pessoa famosa para deixar a sua marca. A mother can be an inspiration to her little son and change his thoughts, his mind, his life. Just with her gentle hum. Olha só, legal, né? Uma mãe pode ser uma inspiração para o seu pequeno filho e mudar os seus pensamentos, a sua mente e a sua vida apenas com o seu querido, né? O seu caridoso né? Então aí um olhar de entendimento, né? O gentle é aquela coisa que é macia, né? Leve, suave. Então, so different yet so the same. Two sisters only have their parents to blame. Então, tão diferentes e ainda tão iguais. Duas irmãs apenas têm os seus pais para culpar. Verdade, né? E totalmente psicologia, né? Tá tudo nos pais. It's rare that two can get along, but when they do, they're inseparable. Such a blessing comes to feel. Então, é raro quando os dois se dão bem, mas quando eles conseguem, eles são inseparáveis, né? Tá falando das duas irmãs ainda. Such a blessing comes to few. Então, uma bênção como essa vem para poucos. Sabe que a Gwen Stefani tem uma irmã? Eu não sei a história dela, mas então talvez tenha, né? Ela tá dizendo assim, não deve ser muito uma amiga da minha irmã, né? The sky is full of clouds and my world is full of people, né? Então essa parte é muito legal, assim. Tem uma ascensão nesse som que é muito interessante, assim. O céu está cheio de nuvens e o meu mundo está cheio de pessoas. Interessante, né? You got different kinds with different ways. It will take a lifetime to explain.
not one's the same. Interessante, muito legal essa letra. Então você tem diferentes tipos com diferentes caminhos e é tomar uma vida inteira para explicar e ninguém é igual, né? Deus do céu, tem uma criançada gritando. Não sei se dá pra ouvir, mas tem uma criançada gritando lá do lado de fora. Então, você tem diferentes tipos, diferentes maneiras, e é levar uma vida inteira para explicar e ninguém é igual. Eu acho que concordo totalmente, assim, né? Tem muita psicologia nessa letra aqui, né? Uma psicologia familiar, mas eu acredito totalmente, né? A individualidade, né? O indivíduo, assim. Eu acho que quando a gente pensa muito em pensamento grupal, a gente acaba deixando de lado o que constitui um indivíduo e cada um tem uma história diferente. He and she, two different people with two separate lives, then you put the two together, you get a spectacular surprise. Então, ele e ela, duas pessoas diferentes com duas vidas diferentes, né? Duas vidas separadas. Então você põe os dois juntos e aí você consegue uma surpresa espetacular. Concordo. Because one can teach the other one what she doesn't know, while still the other one feels a place inside he never knew had room to grow. Bela poesia. Gwen Stefani aí, então, já gostava desse disco e aí por essa letra dá pra ver que ela é uma bela poeta, né? Porque um pode ensinar ao outro uma coisa que ela não sabia, enquanto o outro pode preencher um lugar que ele nunca soube que tinha espaço para crescer. Olha só, Gwen Stefani, baita poeta, né? O céu tá cheio de nuvens e o meu mundo está cheio de pessoas. Olha só, muito legal, né? Oh yeah, once in a while I sit back and think about the planet. Most of the time I trip. Muito legal. E aí me remeteu a melodia do som, é muito bom, né? Então, once in a while I sit back and think about the planet. Aqui ela dá meio que uma rimadinha, assim, uma sincopada na letra que é muito legal. Então, de vez em quando eu me sento, né? Eu dou um tempo, né? Sit back é aquela ideia de relaxar, assim, né? Eu relaxo and think about the planet e penso sobre o planeta. And most of the time I trip on it. E na maior parte do tempo eu viajo, né? Mas não é um viajar por substância, né? Simplesmente viajar nessa ideia de que tem muitas pessoas no mundo, né? To kick back and think about how massive it all is and how many others are on it. É isso aí, né? To kick back and think about how massive it all is. Então, o kick back é a mesma ideia do trip on it, ou do sit back, né? Sit back e kick back é quase que a mesma coisa, que é relaxar, né? Relaxar, ficar aí tranquilo e ficar refletindo sobre alguma coisa and think about how massive it all is. Então, pensar o quão grande, né? O quão massivo it all is, né? O quanto gigantesco é, né? Massive é grande, né? Gigantesco. And how many others are on it. E quanto muitos outros estão nele, né? No planeta, né? I often think about the world in which I live today, of animals and plants and nature's gifts set on display. Então, eu seguidamente, né? Often é algo que acontece regularmente. Think about the world in which I live today. Eu penso no mundo que eu vivo hoje. Of animals and plants and nature's gifts set on display. Então, de animais e plantas e os presentes da natureza que estão no display, né? Estão sendo amostrados, né? Estão em amostra, né? But the most amazing thing that I've seen in my time, all the different people, all the different minds. Então, a coisa mais impressionante que eu vi nesse tempo que eu vivi, né, no tempo que eu estou aqui na Terra, are all the different people and all the different minds. Então, são todas as pessoas diferentes e todas as mentes diferentes, né? Eu acho que aqui na época do Tragic Kingdom, eu acho que foi... Tragic Kingdom é o disco que tem Don't Speak, né? É o grande sucesso do No Doubt, né? Balada, claro, né? Óbvio que é a balada, né? E aí também, talvez seja isso, né? No Doubt é aquela banda que também sucumbiu por causa da balada, ficou muito estigmatizada pela balada e perdeu outras grandes músicas que Don't Speak não representa a obra do No Doubt, né? Tem músicas muito melhores nesse disco do que Don't Speak, né? Então acho que essa ideia também dela ser exposta a muitas pessoas diferentes, até porque elas moravam na Califórnia, né? O No Doubt, o pessoal tava lá em Anaheim e também provavelmente estavam expostos a muitas culturas e pessoas diferentes. Então eu acho que aí, com o sucesso e aumentando a exposição do No Doubt ao maior número de pessoas, ela acabou escrevendo essa letra aí também falando sobre isso, né? O quanto ela tá surpreendida com o maior número de pessoas que ela conhece e alcança, né? E aí no final ela termina: Look at me, I'm my person. Look at me, I'm my own person, né? Olhe pra mim, eu sou uma pessoa. Olhe pra mim, eu sou a minha própria pessoa. Adorei essa letra, né? Pra mim é exatamente isso. Já dei a minha posição, né? Eu acho que o indivíduo é maior do que o grupo, né? Tem outras ideologias que dizem que o grupo é maior que o indivíduo, mas eu sempre acredito na individualidade, né? Então eu acho que quando tu pede uma música nos comentários, quando tu te conecta com um artista, é aquele artista refletido pra ti, né? É uma experiência individual e intransferível, né? Então eu acho que é muito mais legal essa conexão, assim. A conexão quando tu vai num show, ela é catártica e ela acontece
por causa de um grupo, mas ela tá um grupo reunido por causa de experiências únicas que tu tem com o artista que tu gosta, né? Pelo menos essa é a minha opinião. See many different people, so many different kinds, for better or worse, different people, né? Então, muito legal que ela termina a música assim de um jeito bem, não digo positivo assim, né? Mas ela dá um entender que ela tá em paz com a ideia das pessoas serem diferentes, né? Look at me, I'm my person, né? Então me olha, eu sou uma pessoa, look at me, I'm my own person. Eu sou a minha própria pessoa. So many different people, so many different kinds, for better or for worse, different people. Então, muitas diferentes pessoas, muitos tipos diferentes, pelo melhor ou pelo pior, pessoas diferentes, né? Então, ruim, bom ou ruim, pessoas diferentes, né? Claro, né? A diferença tem que ser celebrada, né? Hoje em dia, a gente vive termos polêmicos, né? Que aí as pessoas estão sendo catalogadas, pressionadas, né? Censuradas, né? Até o canal já sofreu com isso. Então, tem um jeito certo de pensar e um jeito não certo de pensar. E é interessante ver aí que No Doubt, né? Uma banda dos anos 90, que já era meio inovadora, né? Claro que teve os artistas dos anos 70, 60 e tal. Já tinha-se bandas com vocalistas femininas, mas nessa música um pouquinho com mais atitude, assim, o No Doubt eu acho que é um dos pioneiros, assim. Porque o No Doubt é isso aí, era cena underground da Califórnia, assim. Então, o tipo de pessoas que ela estava sendo exposta eram muito diferentes do que o mainstream, né? Então, eu acho que a Gwen Stefani aí viveu aí uma época bem curiosa para ser uma artista feminina no controle de uma banda, né? De sucesso ainda, né? Então, é muito interessante ver essa história. Tem um entendimento melhor dessa letra? Deixa embaixo nos comentários, quer pedir uma música para o próximo episódio? Deixa embaixo também. Meu nome é Eduardo, esse é o Sorry From English, e quem sabe inglês tira suas próprias conclusões.